Quando foi a última vez que você praticou o seu hobby só pelo prazer de praticá-lo? Sem contar as calorias perdidas, os minutos gastos ou mesmo as páginas lidas. Você já reparou que hoje até a nossa vida pessoal está dominada pela lógica da produtividade? É exatamente essa reflexão que eu trago no vídeo de hoje. E no final desse vídeo eu vou propor um experimento de slow living chamado Janela Aberta. Aliás, se você ainda não me conhece, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas Nascimento e por aqui eu faço análises psicológicas de filmes, séries e personagens e às vezes eu falo sobre assuntos da vida, da saúde mental e também da psicologia. E hoje eu vou ajudá-los a resgatar esse sentimento de empolgação com os seus hobbies. Você quer se reconectar com o seu eu não produtivo? A questão é que, pelo menos na grande maioria das vezes, quando tentamos transformar os nossos hobbies em meta, estamos, na verdade, destruindo o subsequente prazer que a prática da atividade deveria, em tese, pelo menos, oferecer. Existe um fenômeno chamado efeito de superjustificação ou Overjustification Effect. Esse fenômeno revela que tanto as recompensas quanto as pressões externas podem minar a motivação intrínseca quando vamos fazer uma atividade da qual gostamos muito. É como se antes do pacto de compromisso nós fôssemos capazes de entrar em flow com essa atividade, mas depois de responsabilidades assumidas, nós perdêssemos o interesse por essa prática. Quando marcamos recompensas ou objetivos para algo que já é prazeroso, o nosso cérebro passa a explicar, digamos assim, o comportamento por essa recompensa externa em vez de pelo prazer da prática. É por isso que o interesse em praticar a atividade diminui. Isso cria um paradoxo, já que quanto mais metas a pessoa coloca, mais desmotivada ela se sente em praticar aquela atividade. E isso, no longo prazo, pode causar até mesmo problemas de autoestima. Outro problema que ajuda a minar o interesse e a frequência por um hobby é o agendamento de horários fixos. Quando dependemos de outra pessoa para realizar a tarefa, como por exemplo um professor de violão, fica bem dizer impossível não ter ali um agendamento. Novamente, é o nosso cérebro interpretando aquela situação como mais um compromisso a ser cumprido, em vez de um tempo livre para nos dedicarmos aos nossos hobbies. Mas o principal ponto que nós precisamos refletir é sobre essa cultura de produtividade maligna em que estamos inseridos. Afinal, quem, em sã consciência, praticaria uma atividade que não levaria a nada, não desenvolveria nenhuma habilidade, faria só pelo prazer de praticar aquela atividade? Essa é uma pergunta irônica, é claro. Nós não precisamos ter certeza de todos os benefícios de uma atividade se profundamente a desejamos fazer pelo mais genuíno interesse. A resposta para a pergunta por que você pratica esse hobby deveria ser porque eu gosto. Afinal, eu tenho certeza que você nunca ouviu nenhum professor de violão, nenhum músico dizer que começou aquele hobby porque fazia bem para a coordenação motora e cognitiva. E antes de eu ensinar a vocês essa questão da janela livre, eu quero falar sobre dois conceitos muito importantes que vai fundamentar toda essa prática. Eu quero falar um pouco sobre o que é pobreza temporal e abundância temporal. Pobreza temporal é a sensação que nós temos quando sentimos não ter tempo para nada. E essa sensação é muito comum quando a gente fica obcecado por fazer cada vez mais. Afinal, se a gente precisa fazer sempre mais, como que a gente vai encaixar esse extra na nossa agenda? Mas agora nós vamos falar sobre a abundância temporal. Significa sentir que você tem tempo para fazer as atividades que você gosta. Isso nos leva ao primeiro passo dessa atividade que eu chamei de janela livre, que é justamente identificar as janelas livres na sua agenda.
Essa janela precisa ser suficiente para que você não se preocupe com o tempo. E eu vou ser bem realista aqui. Eu sei que encontrar janelas de tempo significativas em nossa rotina é realmente muito difícil. Por isso, eu faço o seguinte: vamos supor que eu tenha 30 minutos para fazer a prática daquela atividade. O que eu faço é colocar no meu celular um alarme de 25 minutos e assim eu termino aquela atividade 25 minutos antes do tempo que eu tenho e ainda assim, naquele espaço eu não me preocupo em terminar logo, eu simplesmente estou ali naqueles 25 minutos. Com isso, nós acabamos com a ansiedade, com aquela desculpa que um tempo é insuficiente para a nossa prática. O segundo passo dessa atividade é ficar longe de todos os aparelhos eletrônicos, a não ser que a prática da atividade dependa desse aparelho eletrônico. Isso significa ficar longe do seu aparelho celular, colocando ele em outro cômodo da casa de preferência. E antes de começar a prática de tal atividade, é muito importante que você se lembre da política zero metas. Você não tem metas ali, você simplesmente vai praticar aquela atividade. Lembre-se que você está praticando aquele hobby pelo simples prazer de praticá-lo. Você não está estudando, você não está treinando, você não está fazendo nada disso. Você está usando o seu tempo fazendo aquilo que você mais gosta. Outro ponto muito importante é você deixar o ambiente previamente preparado para a sua prática. Quando o contexto é convidativo, a prática simplesmente flui. Mesmo que você se sinta desmotivado e não queira fazer atividade, você vai para esse espaço preparado para a prática dessa atividade. E ali você vai ter duas opções. Ou você vai praticar a atividade, ou você não vai fazer absolutamente nada. E quando eu falo não fazer absolutamente nada, eu quero dizer mesmo, não fazer absolutamente nada. O máximo que você pode fazer é olhar para o teto, mas não pega o celular, não liga a televisão, não abra a geladeira para fazer um lanchinho, não. Você respeita aquele tempo que você se colocou para fazer essa técnica, para praticar o hobby. Lembre-se que o objetivo da janela aberta não é a prática nem o reforço de uma determinada atividade, mas é ter a consciência de que você está fazendo uma atividade muito importante e simbólica para você. E aliás, caso você tenha interesse em fazer psicoterapia online, eu sou psicólogo e ofereço esse serviço. Caso você tenha interesse, eu vou deixar o meu e-mail aqui na tela e também na descrição desse vídeo. Se por qualquer motivo você não conseguir engajar na atividade que você se propôs, não tem problema. Isso, na verdade, é até bom. É muito positivo que você se sinta entediado vez ou outra e que você não consiga praticar aquela atividade. E é claro, lembre-se sempre do porquê, do motivo pelo qual você começou a praticar aquele hobby. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, cuide bem da saúde mental e até o próximo.